E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos começar. Esperando das 7h30, horário combinado, mais 5 minutinhos, para a gente tentar esclarecer as dúvidas a respeito da notação científica, tá? Que é uma situação, vamos dizer assim, é um problema da matemática que muita gente tem dificuldade. Mesmo dominando o conceito, sabendo o que é potenciação de 10, trabalhando com as propriedades, a gente consegue ficar muito enrolado em cima disso daqui. Então, mais 5 minutinhos que a gente está começando o nosso plantão de dúvidas, vamos chamar assim. Vamos ver se fica bem. Fica meio normal, querer derrubar a lousa aqui. Tem que fazer números maiores. Pessoal, o Otávio está perguntando aqui para mim no WhatsApp, no grupo, quantas horas vão ser de live. Vai ser o seguinte, eu vou tentar tirar a dúvida de vocês o mais rápido possível, tá? Tentar sanar a dificuldade de como funciona, tá? A notação científica, ela tem um problema porque você tem que trabalhar com a potência de 10, tem que saber usar essas propriedades, tem que saber usar operações trabalhando com termos em evidência, então a gente mistura um monte de coisas. Então, a gente começa com o mais básico. Eu gostaria que vocês pegassem e enviassem as dúvidas que eu estou acompanhando do lado aqui, até para uma orientação por onde começar. Como que eu estou pensando em fazer antes de mais nada? A gente trabalha com notação científica, querendo ou não, sempre, só que sem perceber. Quando a gente faz a decomposição pensando no valor posicional dos números, eu até montei uma tabela aqui atrás, aqui em cima, e quando você faz essa decomposição, tu pega um número, por exemplo, 123, que você fazia aquela decomposição escrevendo 100 mais 20 mais 3, tá? Quando você fazia isso daí, você já estava trabalhando com notação científica, mas sem perceber, tá disfarçado, porque você está usando as potências de 10 dentro aí sem querer, né? O 100, o 20, que é 2 vezes 10, e o 3, que não tem multiplicação por 10, vamos dizer assim. Então, quando você está com a notação científica, você sempre está pensando no seu maior valor. Qual que é o maior valor que você tem em relação à posição do número, tá? Então, se o meu número, por exemplo, for uma centena, 567, a maior posição dele é centena, tá? Então, você vai ter uma potência 10 elevado a 2. Se você pegar, por exemplo, um número da casa dos 30 mil, 32.327, por exemplo, quando você pega esse 3, o 30 mil, ele está na posição da dezena de milhar. Então, na hora que você pensa o 10 mil, ele tem 4 zeros, ele é 10 elevado à quarta. Então, a notação científica, ela sempre vai focar no maior número. Então, a gente vai começar com a parte natural, tá? Depois a gente entra na parte decimal. E a gente tem que pensar em algumas propriedades. Nós temos que pontuar elas antes de mais nada. Bom, pessoal, acho que eu posso começar, deu o horário. Mandem dúvidas aí para vocês, para a gente poder esclarecer. Deixa eu achar uma cadeirinha aqui para ficar na altura dos olhos de vocês, para depois usar a lousa, tá? Antes de mais nada, tá? Como eu já tinha começado a comentar com vocês, quando a gente trabalha com o nosso sistema decimal, ele é um sistema que ele é baseado em 10 algarismos diferentes, né? Através desses 10 algarismos, você permuta eles até atingir uma nova classe, uma nova ordem numérica em si. Então, o que a gente tem? Por que ele é um sistema de base decimal? Toda vez que você junta 10 de alguma coisa, você troca por um algo que tem, ele tem um valor maior. Então, por exemplo, de forma simples, né? Se você juntar 10 unidades, você consegue trocar ela por uma dezena. Então, você juntou 10 partes. Se você pegar 10 dezenas e juntar as 10 dezenas, eu troco por uma centena. E assim vai, tá? Então, o nosso sistema é base decimal por isso. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui atrás de mim, a partir da unidade, eu coloquei algumas ordens numéricas que são múltiplas, que a gente multiplicou, e algumas ordens numéricas que seriam divisão, tá? Nós teríamos que dividir os números. Então, 10 vezes maiores, avançando, no caso, para minha
esquerda nesse caso, né? Aliás, minha direita, desculpa, e minha esquerda, a gente tem 10 vezes menor. Então, quando a gente pega um número qualquer, você vai perceber sempre assim, ele tem a maior ordem. Qual que é o maior valor desse número? Ele que vai definir o que a gente trabalha posteriormente com a notação científica, tá? Então, como que a gente faz para fazer isso daí? Se a gente pegar um número qualquer e fazer a decomposição, como eu falei anteriormente, eu vou pegar um número, por exemplo, 352. Então, se eu pegasse aqui, tá atrapalhando aqui? 352. A gente pode escrever isso como 300 mais 50 mais 2, tá? Só que eu posso escrever de outra forma, trabalhando com o conceito de potência. Aqui a gente teria 3 vezes o 100, aqui a gente teria 5 vezes o 10, e o 2 eu posso deixar sozinho, tá? Para facilitar a nossa vida. Mas o 2 também pode ser escrito com uma potência de 10 multiplicando. Vamos ignorar, porque isso aqui não é importante. Se você olhar aqui, ó, a maior ordem do nosso número envolve centena. E a centena tem o 10 elevado a 2. Então, esse número, o 352, a parte mais importante para a gente seria esse início aqui. O maior valor numérico dele não nulo, que seria o 3 centenas, 3 vezes 10 ao quadrado. Obviamente que a gente normalmente não tem essa visão na notação científica, mas se você parasse para pensar e a gente praticasse dessa forma, só de falar a potência que está, você saberia me dizer a ordem numérica que se encontra. Então, o 3, 5, 2, ele começa na minha centena. Se eu pegasse um número, por exemplo, 150 mil, a gente teria, então, uma centena de milhar, 5 dezenas de milhar, e nenhum valor diferente de zero até a unidade. A gente ia perceber que o nosso maior valor não nulo está na centena de milhar. O centena de milhar, ele seria 100 mil. 100 mil tem, vamos escrever aqui 100 mil. 100 mil ele tem 5 zeros, acredito que vocês lembram daquela regrinha. Se ele tem 5 zeros, o 100 mil pode ser escrito como 10 elevado a 5. Então, toda vez que você tiver a notação científica, essa potencinha, ela também pode indicar a ordem numérica que você tem. A gente aprende ao longo das nossas séries, né, ao longo dos anos que a gente estuda, que quando eu tenho um número muito grande, a gente fazia notação científica lá no quinto, sexto ano, que você pegava um número muito grande, eu escrevia lá um número que tem 6 zeros, né? Eu pegava esse camarada aqui com 6 zeros, em vez de escrever L, eu poderia simplesmente colocar assim, ó, 1 milhão. Tá? Esse 1 milhão é uma notação científica sem perceber. Então, você vai notar que a gente tem o número entre 1 e 10, tá? E aqui esse mi de milhão representa 10 elevado a 6. Então, a gente trabalhava sem perceber. Isso é uma forma diferente de notação científica, tá? Então, quando você tem esse tipo de número, com a prática, a gente poderia ter essa noção de que ordem você tem do número. Outra ideia que eu tive pensando no começo, durante a tarde aqui, o que foi que a gente tem? A notação científica, para você ter uma noção, o nosso dinheiro, ele também funciona na base 10, tá? Ele é de base decimal. Porque se eu pegar 10 moedas de um real, eu troco por uma nota de 10. Se eu pegar 10 notas de 10 reais, eu troco por uma nota de 100. Vamos supor que existe uma nota de 1.000, né? Eu pegaria 10 notas de 100 reais e trocaria por uma nota de 1.000. E isso pode justificar um pouquinho o porquê da notação científica. Por que a notação científica sempre tem que adequar entre 1 e 10? Justamente porque o nosso sistema é decimal. Não tem interesse ter, vamos dizer assim, mais do que 10. Toda vez que você passa 10, você troca por um valor maior. Então, eu tenho aí 15 notas de 10 reais. Eu posso fazer uma troca, é mais conveniente para mim. Tá? Na hora que eu pego uma nota de 100, você observa que você fez essa transformação. Essa é a ideia da notação científica. Em vez de eu ter 15 notas de 10 reais, que seria 150, eu poderia escrever assim também. 15 notinhas de 10 reais. Em vez de escrever assim, eu poderia escrever como 15 vezes 10. Tá? Só que 15 notas de 10 reais, eu posso trocar por uma nota de 100. Então, observe isso daí. Eu vou ter uma nota inteira de 100. Tá? Aí eu tenho uma parte quebrada, que seriam as notas de 10. Mas lembra disso que eu estava falando, que a gente sempre vai olhar para a maior ordem, tá? A maior posição não nula. No caso, se você tiver 15 notas de 10 reais,
A maior posição não nula, tá, é referente ao 100. Então, o que acontece? A parte quebrada não me importa. Eu só quero a parte inteira. Pessoal, qual parte que vocês não entenderam? Vão mandando, vão interagindo aí para mim saber o que eu preciso falar para vocês captarem. Qual que é a parte exatamente que vocês não entenderam, tá? A parte do que vocês falam que não entendem é o quê, pessoal? Mandem. Não, não tudo. No começo. Eu preciso me orientar para poder ajudar vocês. Se vocês não me orientarem, não tem como eu ajudar vocês. Vai, mandem um link aí para mim ver. Ó, legal, essa pergunta foi interessante. 3 principais tópicos para entender notação científica. Primeiro, eu tenho que entender propriedades de potências, tá? O que seria potência? Deixa eu apagar aqui, então. Vou aproveitar essa tabela. Vocês conseguem enxergar um pouquinho dessa tabela aqui ou não? Ó, potência de 10, né? No caso que a gente usa a propriedade de potenciação para notação científica, a potência de base 10, porque o nosso sistema é decimal, tá? Então, como o sistema é decimal, a gente vai sempre agrupar de 10 em 10. As potências que a gente trabalha para mudar a ordem, tá? A ordem do número é de fator 10. Então, aqui, ó, eu acho que vocês não vão ver porque ficou muito pequeno. Eu tenho a unidade. Se eu multiplicar por 10, eu venho na dezena. Se eu multiplicar por 10, eu vou na centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, e assim vai. Só que se a gente pegar a referência à unidade, para ir para dezena, eu fiz vezes 10. Tá? Então, se você pegar um número de um algarismo, né, um algarismo só, 7, e multiplicar por 10, você foi para dezena. Se eu pegar esse número e multiplicar por 100, você foi para centena. Tá? Se eu pegar esse número e multiplicar por 10 mil, por exemplo, eu fui para dezena de milhar. O 7, então, nos casos que eu falei, né, ele viraria 70, viraria 700, viraria 70 mil, tá? E na hora que a gente pensa assim, eu já tinha comentado com vocês, aquela parte dos milhões, vocês faziam isso no quinto, no sexto ano, que eu posso escrever um número só pelo algarismo. Quando a gente fala de notação científica, a parte complicada que é trocar vírgula é complicado porque tem que trabalhar com essa noção de potências, propriedade de potências, mas essencialmente, se eu tenho um número muito grande, que ele tem um algarismo só, é muito fácil determinar a notação científica, ou eu posso pensar ela assim, porque o que vale é o primeiro número não nulo. Como assim, primeiro número não nulo? Quando eu falo assim, ó, o número 15, ele tem uma dezena e ele tem 5 unidades. Ele tem centena? Não. Então eu poderia pôr um zero na frente. Lembra aquela ideia do nosso chamado zero à esquerda? O zero à esquerda não serve para nada. Ele poderia ter um zero unidade de milhar. Não vai mudar nada. O número continua sendo 15, tá? Então isso daqui para mim é um valor nulo. É um valor nulo. 1 é o primeiro número não nulo. A notação científica só se importa com esse primeiro número. Então seria 1, o resto eu não ligo. Eu me importo com isso, tá? Esse que seria o valor importante. A ideia da notação científica é para trabalhar com valores que são muito grandes e muito pequenos. Mas na matemática, a gente trabalha com as propriedades envolvendo todos os números, porque dentro da matemática, uma propriedade, ela funciona para número muito grande e vai funcionar para número muito pequeno. E na hora da gente aprender, é melhor aprender com número pequeno para depois trabalhar com número muito grande. Porque se eu falasse assim, ó, dezena de milhão eu estou aqui. Se eu falasse assim, eu tenho 31 milhões na minha conta. Maravilha, hein? Cadê? Aqui. 31 milhões na minha conta. Estou com esse número aqui, ó. 31 milhões, tá? É 31 milhões. Eu não preciso falar, tenho 31 milhões. Eu tenho 30 milhões, tá? Essa é a ideia. Eu tenho 30. O 3 que me importa. Esse 1 é quebradinho. Não é nada. Para quem tem 30 milhões, esse 1 não é nada. Pode ir embora. Não me importa. Só que vale é esse número, tá? Então, aqui a gente tem 3 dezenas. Ó, a letra tá boa. Há muito tempo sem escrever, vai ficando top. 3 dezenas de milhão, tá? Isso daqui vocês faziam antes, lá no quinto e no sexto ano. Então, 31 milhões, a parte que me importa, o primeiro valor não nulo é o 3. Eu tenho 3 dezenas de milhão, tá? Só que agora, com mais maturidade, dezena de milhão,
Para você conseguir 10 milhões, eu teria que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 7, com 7 10 multiplicados. Simplesmente isso daqui, ó. 10 elevado a 7. Ele representa dezena de milhão. Então, 30 milhões pode ser escrito como 3 vezes 10 milhões. Então, 10 elevado a 7 representa dezena de milhão. Isso daí vocês entenderam? Que é outro exemplo desse? Tá? Essa que seria a ideia. A notação científica se importa sempre com o primeiro valor não nulo. Qual que é a posição que ele está? Na hora que eu escrevi 31 milhões, ele está aqui, ó, na dezena de milhão. A dezena de milhão tem potência 10 elevado a 7. Então, eu escrever dezena de milhão e 10 elevado a 7 é a mesma coisa. Se eu pegasse um número aqui, ó, escrevesse 600, tá? Ou 601. Vocês vão concordar que 600, 601 é a mesma coisa. O que importa para mim é esse 6. Esse 6 aqui, ó, se eu tenho dinheiro, tenho 600 reais, 601 reais, é a mesma coisa que 600, tá? Então, o que seria 600? Ó, 6 centenas, eu escreveria assim lá no quinto ano, quinto, sexto ano. Agora eu não preciso, agora eu sou mais grandinho, eu sei fazer mais difícil. Então, o que você pode fazer? Centenas é 100, é 10 vezes 10, é 10 ao quadrado. Então, isso daqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que eu falar 6 centenas, tá? Isso é notação científica, a grosso modo, a parte simples, vamos dizer. É assim que a gente representa. Deixa eu ver aqui, a Ana, se quando é 31 milhões, nós dizemos 30 milhões, quando é 36, fica como? Ó, a ideia é a mesma. Qual que é a parte importante? Obviamente que se eu fosse arredondar 36 milhões, ele ia ficar 3,6. Eu posso arredondar para 4, tá? Então, se você tem 36 milhões e fosse arredondar, você ia falar que você tem quase 30 milhões ou tem quase 40 milhões, tá? Então, esse seria o arredondamento. Mas se você não fosse arredondar, o que seria a parte que inicia o seu número? Eu estou aqui, 36 milhões, tá? O 36 milhões, a parte que me importa é o primeiro algarismo não nulo. Então, o primeiro algarismo não nulo é o 3. Você coloca o 3 aqui e o resto, se tiver vírgula, tivesse 36 milhões 888. Não me importa, tá? O que vale é o primeiro algarismo não nulo. Então, 3, você pode copiar o resto, tá? Copiei certo, falta mais um 8. Tá ficando bonita a letra, eu gosto disso, ó. Então, 3. Então, são 3 dezenas de milhão. Ia ficar 10 elevado a 7, porque o 10 a 7 representa 10 milhões. Então, tem 30 milhões e alguma coisa. No caso, essa parte quebrada não importa. O objetivo da notação científica justamente é isso. Por que você não se prende a número grande? Porque o que me importa é você imaginar o tamanho dele. A gente está mexendo com dezenas de milhões. A parte quebrada não importa. Outro exemplo para a gente fazer essa conversão, posso? Você quer um número muito grande, um número muito pequeno, como você deseja? Deixa eu apagar aqui, então. Copiar aqui fica foda, né? Não pode falar palavrão que está no YouTube, está ao vivo. Ó, um exemplo, vamos pensar na casa do, por exemplo, casa de dezena de milhar, por exemplo. Vamos pensar aqui, ó, o número 18 mil, só para vocês verem. O número 18 mil, tá? A primeira parte, o primeiro valor não nulo dele, assim fica melhor para vocês, é o 1, tá? Então, esse número vai ficar 1, alguma coisa, não me importa o resto. Só que 1,8 para 18 mil tem uma diferença. Então, quem que mostra essa diferença? É justamente a potência de 10. Se a gente for pensar, 100 é 10 ao quadrado, né? 1000 é 10 ao cubo, 10 mil é 10 à quarta. Então, aqui eu poderia falar que eu tenho um e alguma coisa, né? Eu tenho uma dezena de milhar inteira, dezena de milhar, e eu posso substituir essa uma dezena de milhar, quase duas, por isso que a gente arredonda, por 10 elevado a 4. Então, eu poderia escrever isso como 1,8 vezes 10 elevado a 4, que é a mesma coisa que dezena de milhar, ou eu posso arredondar para 2, tá? Que 18 mil é praticamente
20 mil, se você for arredondar. Se você falar assim, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil. A gente tem 20 mil nesse caso, certo? Essa seria a ideia. E vale para número muito pequeno também. Essa aqui seria a diferença. Aí, como que a gente faz para entender a ideia da potência, tá? Lembra que quando você multiplica, a potência sua é positiva. Então, eu multiplico, eu estou tornando o número maior. Se eu fizer o contrário, eu divido, o número torna menor. Então, eu poderia ter, por exemplo, o número 2. Se eu dividir por 10, ele vai virar 0,2. Ele fica 10 vezes menor. Se eu dividir por 100, ele vai ficar 0,02. Ele fica 100 vezes menor. Se eu dividir por 1000, 0,002, tá? Ele fica 1000 vezes menor. E como que a gente representa isso daqui? Seria a mesma ideia. Só que agora, como a gente tem vírgula, tem parte decimal, essa vírgula mostra que o número foi dividido. E ele foi dividido por quem? Porque na hora que a gente viu a multiplicação aqui, é fácil, é natural para a gente. Você sabia dizer por quanto ele foi multiplicado. Agora, aqui a gente tem que se entender por quanto ele foi dividido, tá? Então, no caso aqui, ó, ele foi dividido por 10. Esse número foi dividido por 100. Esse número foi dividido por 1000. Lembra a regrinha que a gente faz? É só contar o número de casas decimais, tá? O número de casas decimais mostra por quanto o número foi dividido. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou passar um exemplo posteriormente. Então, nesse caso, ele foi dividido por 1000, eu poderia escrever ele assim, ó. Vou começar aqui por baixo, que tem espaço. 2 dividido por 1000. Ou 2 milésimos, tá? Essa seria a ideia. E qual seria a ideia do milésimo? Pensa que milhar e milésimo são contrários. Se o milhar você multiplicou por 10 ao cubo, o milésimo você dividiria por 10 ao cubo. Então, em vez de escrever assim, que ia ficar muito feio, ó, 2 dividido por 10 ao cubo, e ninguém gosta de trabalhar de com frações, né? O que a gente faz? A gente usa a ideia de sinal. Mais e menos são opostos. Então, se o mais significa multiplicar, o menos é a ideia contrária. A ideia contrária de vezes é dividir. Então, eu posso escrever esse número aqui como 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui seria 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui seria 2 vezes 10 elevado a menos 1. Esse exemplo, ok? Vocês entenderam? Tá? Aí, qual que é o perigo que a gente tem na hora que eu encontro um número, por exemplo, 0,0034? Eu tenho que tomar esse cuidado, porque se você usar essa regrinha, por isso que seria a parte complicada, você tem que olhar os vários pequenos problemas que tem. Lembra que a notação científica que eu acabei de falar, o que importa é o primeiro algarismo não nulo, tá? Se a gente fosse fazer essa conversão que a gente falou, 0,0034, a gente tem 4 casas. Se eu fosse escrever ele como fração, seria 34, dividido por um número que tem 4 zeros. Seria dividido por 10.000, tá? Só que aí não ia ficar em notação científica. A notação científica me interessa ter um algarismo só. Então, aqui, ó, na hora da gente pensar notação científica, eu ignoro qualquer outro número que tenha. O que me interessa é aqui, ó, da vírgula do número até o primeiro algarismo. Tá? Olha a pequena diferença, já a diferença que nos deu. Então, aqui ia ficar 3, não interessa o que tem, seja o que for. Como a gente tem 3 casas, ele foi dividido por 1000. Então, a gente dividiu por 1000. Potência é negativa. Tá? Entenderam isso daqui? Deixa eu ver mais comentário. Esse exemplo, beleza, pessoal? Entenderam? Quer mais outro desse? Preciso de interações, preciso me orientar. O que vocês me dizem? Captaram essa ideia? Posso partir para a parte das operações agora? Ou não? Tanto faz. Se puder, alguém me dá um sim? Sim, beleza, então. Então, ó, vou até mudar de cor agora. Outro exemplo? Tá, outro exemplo que tem várias casas decimais. Quer que eu use a tabelinha só para a gente entender?
dar uma maior noção? Pensando na última ordem, né, que seria natural, a gente tem unidade, a gente tem décimo, centésimo, milésimo, vou pôr de grande, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. Vou pôr grandão aqui, tá? Então, na hora que a gente tem um número, vou pensar um número que tem um monte de casas decimais, só que ele tem alguns zeros na frente. Vamos pensar, ó. 0,000321. Como eu leria esse número? Para falar a verdade, eu pode nem sei ler esse número, só que ele seria 321. Ele parou aqui, ó, 321 milionésimos esse número, tá? Então, como que a gente faz para transformar isso em notação científica? A notação científica, lembrando, foca no primeiro valor não nulo. O primeiro valor não nulo é esse camarada, é o 3. Então, vai ficar 3,21. Ok? Eu já escrevi a parte da notação científica. Tá lindo aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender por quanto foi dividido o 3 para ele parar aqui nesse final aqui. Então, se ele tivesse sido dividido por 10, ia ser décimo. Aqui ele dividiria por 100, dividiu por 1000, dividiu por 10.000. Tá? Então, a gente tem aqui o 10 elevado a menos 4. Tá? Significa que eu peguei o 3 e dividi ele por 10.000. Tá? Essa seria a ideia. A outra parte, o resto, não me interessa. Aí, o que é a grande confusão? Tá? A grande confusão é porque eu posso escrever esse número de várias formas. Isso que é o problema. Desde que eu mude a posição. Porque como a gente tem, vamos por assim, 100 centímetros, eu posso falar que 100 centímetros é 1 metro. As duas formas estão corretas. Tá? Vale, é igual. Então, aqui eu poderia mudar. Eu poderia colocar 32. Tá? Só que se eu focasse no 32, eu mudei a posição. Percebe que aqui, para chegar no centésimo de milésimo, você teve que dividir por um número maior, vamos dizer assim. Se eu dividisse esse número, 3, ou que seja, 32, vamos pegar o 32. Se eu pegasse 32 e dividisse por 10.000, ia dar 3,2. Se eu pegar 32 e dividir por 100.000, vai dar a vírgula na posição diferente. Então, essa é a grande diferença. Eu poderia escrever assim, ó. Vamos ver. 32,1 vezes 10 a menos 5. Tá certo também, tá? Eu peguei esse número, para mim chegar aqui, eu precisei dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. Tá certo. Só que isso não é notação científica. Essa é a grande diferença. A notação científica sempre quer um algarismo antes da vírgula. Ele quer que seja entre 1 e 10. Tá? Tem que ser menor que 10. O 10 não é incluso. Então, 9, alguma coisa está dentro. Essa é a grande diferença. Tá? O número não nulo é o diferente do zero. Tá? Vou colocar um monte de zero aqui, vou encher a luz. Ó. 0,1... 93. Pronto. O que é diferente de zero? Essa ideia é não nulo, é diferente de zero. Qual que é a primeira posição que representa alguma coisa para a gente? Nem pede para ler esse número que eu não sei também. Então, ó, a primeira posição que a gente tem que representa alguma coisa é esse 9. Então, se eu for escrever isso em notação decimal, ele vai virar 9, não me interessa. Eu poderia ter 3, 2, 1, 4, 5, não interessa. É 9, aí você copia o resto. No caso ali, se fosse para a gente colocar esse monte de coisa, ele ia ficar assim. Para chegar no 9, eu dividi por quanto? Então, vezes 10. 1, 2, agora, porque agora não sei nem falar os nomes, né? Por 10, por 100, por 1000, 10.000, não vou contar, porque eu não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividir por um número que tem 12 zeros. 6 zeros é 1 milhão, 9 zeros é 1 bilhão, eu dividi por 1 trilhão nesse caso, que tem 12 zeros. Então, se eu pegar o 9 e dividir por 1 trilhão, esse vai ficar isso daqui, ó, 0,9 lá no final. Tá? Alguma coisa, pessoal? Mais outra ideia? Posso partir para a ideia de propriedade? Tá? Por exemplo, quando a gente faz soma, como que funciona a soma e subtração? Tá? Soma e subtração, se eu puder partir, alguém dá um ok aí para falar que pode?
Ninguém se manifesta? A gente vai ficar aqui ou faz mais um? Bom, eu vou partir, hein? Ninguém está se manifestando, é que nem casamento, depois não vai ter volta, hein? Se a gente pegar aqui e trabalhar com operações, como funciona a ideia de mais e menos? Esse pega, porque quando a gente usa a potência de 10 para multiplicar e dividir, é tranquilinho, tá? Geralmente, né, a gente tem, quando a gente faz uma multiplicação, uma divisão, que o resultado ele sai da forma de notação científica. Aí a gente precisa fazer uma adaptação, que também a gente recai justamente nisso daqui. Você olha o número que está diferente da forma científica e transforma ele, depois você ajeita. É outra coisa que a gente pode ver rapidão, tá? O que a gente vai ter, então? Quando você faz soma e subtração envolvendo potências de 10, eu vou falar em dinheiro para vocês terem noção, tá? Para vocês perceberem que pode ou não pode fazer. Vamos supor que eu tenho assim, eu tenho 3 notas de 10, aí vamos supor que o meu amigo Adilson, né, vai fazer um churrasquinho quando a pandemia acabar, ele tem 4 notas de 10. Fala, opa, vamos ver quanto nós tem aqui, então, qual que é o valor que a gente tem para poder churrasquear. Então, eu não preciso falar o valor que eu tenho, não preciso dar o total, eu posso falar quantas notas de 10 eu tenho, tá? Vocês concordam que nesse caso aqui eu teria 7 notas de 10? Eu não estou falando resultado. Eu falei quanto vale? Eu não estou falando. Essa seria a ideia da notação científica. Você não precisa falar o número para fazer a conta. Você simplesmente trabalha com a parte não nula, tá? O primeiro número que tem valor, que é importante para a gente, tá? Então, nesse caso, quando a gente pensa em potência de 10, seria bem essa ideia nas operações. Eu pude juntar porque é a mesma nota. Agora, se eu falasse assim, ó, o salário caiu, vamos supor, eu tenho 3 notas de 100 e o Adilson tem 4 notas de 10. Eu poderia falar que a gente tem 7 notas ou de 100 ou 7 notas de 10? Aí, nesse caso, não vai dar, certo? A gente vai ter esse problema. Eu não consigo juntar esses valores para falar que eu tenho 7. Eu tenho 300 e alguma coisa nesse caso. E a notação científica é justamente isso. Nesse caso, eu teria R$ 30, né? 3 vezes uma dezena, 3 dezenas, e eu tenho R$ 40. Observa que a potência é igual. Então, se a potência é igual, eu posso juntar, porque eu estou falando do mesmo valor. Então, aqui a gente tem R$ 70. Tá? Agora, aqui, se eu tentasse fazer isso e fosse escrever, aqui a gente teria 3 centenas, então é 10 ao quadrado, tá? Não deu certo. E aqui eu teria 4 dezenas, 10 a primeira. Não dá para você juntar, porque elas estão falando de ordens diferentes. Você estaria tentando somar centena com dezena, e não dá certo. Eu não consigo somar 3 centenas com 4 dezenas, pensando só no algarismo, 3 mais 4. Não dá. É por isso que eles fazem aquela adaptação. Você pode concordar que a gente poderia trocar as notas de R$ 100, a gente poderia trocar por notas de 10. Então, o que acontece? Essa conversão, ó, 3 notas de R$ 100 podem ser trocadas por 30 notas de R$ 10. Tá? Aí sim daria certo. Observa que aí a gente tem 30 notas de R$ 10 e 4 notas de R$ 10. Eu juntaria 34 notas, que seriam os 340 iguais. Essa parte vocês entenderam? Tá? Eu estou fazendo esse exemplo só para vocês entenderem o porquê que a potência tem que ser igual para você fazer soma ou subtração, tá? Soma e subtração tem que ser igual, porque senão você está somando uma ordem diferente. Se eu pegar duas potências aleatórias, você pode estar somando 1 milhão com, por exemplo, 30 e falar que você tem 4 milhões. Não tem sentido, porque você estaria somando 1 mais 4. Por isso que a gente não pode fazer isso, tá? Pode ser também, Adilson. Eu posso ficar com as notas de 10, não tem problema. É só na nossa imaginação, né? Porque na verdade não deve ter nem aranha na carteira, né? Mas isso seria o conceito, tá? Então, como que a gente faz para trabalhar dessa forma? Toda vez que você tem potências diferentes, você tem que transformar a que tem potência maior para ficar igual a menor. Aí sim você pode juntar, tá? Como se fosse, como assim? Como seria isso na prática? Vamos supor, eu tenho nota de 100, o outro tem moeda de R$ 1.
Para a gente pensar igualmente, eu teria que pensar minhas notas de 100 como se fossem R$ 1. Eu tenho que fazer essa transformação, porque aí eu consigo juntar os valores e dar certo, tá? Porque se eu fosse falar assim, ó, tem uma nota de 100, outra tem uma nota de R$ 1, na notação científica a gente corre esse risco, ó. Uma nota de 100 e uma moeda de R$ 1 vai dar 2, porque você está somando 1 mais 1. A ordem está sendo ignorada. Esse é o problema da notação científica, ó. Aqui teria 10 ao quadrado e aqui não tem nada. Esse é o problema. Então, o que eu faço? Eu precisaria transformar o número maior na potência menor. Como que eu faço isso daí? Eu uso a propriedade de potência, tá? Qualquer ordem que você tem, tá? Estou sendo muito rápido aqui, vocês entenderam essa parte? Qualquer ordem que você tem, galera, ela sempre vai ser focada da seguinte maneira. A gente consegue quebrar a ordem em multiplicações envolvendo potência de 10. O que seria isso que eu estou falando? Por exemplo, se eu falasse o número 10.000, para vocês terem noção. O número 10.000, tá? Ele pode ser escrito de várias formas, pensando na potência de 10. Eu poderia escrever ele como 10 vezes 1.000, tá? Eu poderia escrever ele como 100 vezes 100. Eu poderia escrever ele como 1 vezes 10.000, tá? Daria certo de todas as formas. Então, se eu mudasse, só para vocês terem noção, né? Mudei o número que está na frente aqui. Se eu colocasse 30.000, 30.000 pode ser escrito como 30 vezes 1.000, como 300 vezes 100, como 3 vezes 1.000. Então, se eu quisesse somar o 3 vezes 10 elevado a 4 com 2 vezes 10 elevado a 2, o que eu faço? Eu preciso imaginar quais dessas multiplicações a gente tem o 10 elevado a 2, para ficar igual a esse de baixo. Mas eu precisaria desmembrar desse jeito? Não, é só usar a propriedade. Porque como 30.000 tem 4 zeros, se você precisa de 2, é só você separar essa ideia aqui. Você tem 4 10 multiplicando. Deixa 2 para ficar a potência igual e 2 você devolve por número. Como seria isso na prática? Ó, vou colocar natural, só para vocês entenderem essa ideia. Ou pode pôr quebrado também. 3,21 vezes 10 a quinta, eu vou somar com 2 vezes 10 elevado a 2. Tá? Não vai dar certo, tá diferente. O que eu posso fazer, então, para eu conseguir fazer essa soma? Para eu ter um 10 elevado a 2, eu vou separar 5 em dois grupinhos, né? Separa 5. Você deixa 2 para um lado e 3 para o outro. Então, isso pode ser escrito como 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. Isso é propriedade de potências que a gente cansou de estudar, gente, já. Eu comentei com vocês antes da pandemia ainda, numa aula, essas propriedades. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado dá 10 à quinta, porque você junta os 10, tá? Multiplicar por 100, multiplicar por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 30.000, por 10.000 nesse caso, né? Sim, 10.000. Seria essa ideia, tá? Então, para a gente poder fazer essa soma, agora sim, ó, essa parte a gente copia, que é representando centenas, isso precisaria ser transformado. 3 vezes 1.000 daria 3.210, e eu ia somar 2. Agora sim deu certo, tá? Ia ficar 3, 2, 12. O que seria isso, esse número de verdade, né? Aqui, como a gente tem 10 elevado a 5, seria 321.000. Esse camarada aqui seria 200. Então, aqui a gente tem 321.000 e 200. Tá certinho a ordem desse número, tá? Aqui, no caso, é como que a gente faria para voltar na notação científica? Do mesmo jeito que eu precisei abrir, eu preciso devolver. Tá vendo que esse número aqui representa 3.000, tá? Primeiro valor não é o 3. Para ser 3.000, seria 10 elevado a 3, né? Milhar vezes 10 é dezena, vezes 100 é centena, vezes 1.000 é unidade de milhar. Então, 3.000 e alguma coisa. Opa, esqueci dos números, né? 3, copia o resto, não importa. Aí a gente teria o 10 quadrado. Agora eu posso devolver a propriedade de potência.
ia ficar 3, 2, 1, 2, 10 a quinta. Observa que o 10 a quinta era o 300 mil, né? Continuou 300 mil. Lembra? Sei que pode estar meio complexo esse raciocínio, mas percebe que continuou 300 mil, só adicionou esse numerinho aqui, que seria o 2 referente a 200, que é muito pequeno. Ele não afeta o número em si, tá? Esse que é a parte importante. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? A gente está com 45 minutos, como o padrão da aula do aplicativo, né? Do o CMSP. Eu acho que qualquer coisa a gente poderia encerrar essa para não ficar muito longo, muito cansativo. E a gente pode marcar uma próxima, amanhã, depois da manhã, para a gente continuar isso daqui, que aí a gente entra nas outras operações, tá? Mas dessa parte aqui, vocês entenderam como funciona, pelo menos para representar? Essa parte é essencial. Se você pegar qualquer número e consegue transformar ele em notação científica, isso é essencial para a gente, beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Que essa é a parte essencial da aula de hoje. Se você consegue pegar qualquer número e consegue fazer ele virar uma notação científica, tá lindo. Aí o resto a gente vai trabalhando em outro momento posterior. Alguém? Alguém se manifesta? Beleza, pessoal? Posso encerrar? Vou esperar mais alguns minutinhos. Entendeu, Yasmin? Que bom, fico feliz que você tenha entendido. Alguém não entendeu alguma parte, pessoal? É aquela história. Ou fala ou cala-se para sempre, hein? Ou até amanhã. Eu acho que eu vi uma parte aqui que eu não tinha visto. A Bianca falou que não entendeu a tabela. Bianca, como assim você não entendeu essa tabela? Putz, agora você falou que não entendeu nada. Isso é muito bom. Eu fico feliz quando você não entende nada assim. Aí cai até os cabelos, vai me deixar careca. Não, não é mais ok, não. Me manda mensagem no privado, então, que a gente conversa a respeito. Eu faço exemplos particulares, vamos dizer assim. Ou só se alguém também falar que não entendeu e quiser que eu faça mais exemplos, eu posso mostrar. A gente aproveita o momento e tenta sanar a dúvida da Bianca e já tenta mais alguém. Mais alguém ainda não entendeu qual parte, tá? Porque essa tabela, se for que eu estou pensando que você está falando, é a tabela que a gente coloca para nomear os números de acordo com a posição. Porque você sabe, nosso sistema é posicional. Então, dependendo da posição, ele vale alguma coisa. E como você sabe que ele vale alguma coisa? Olhando o nome da tabela, tá? Olhando na tabela ali, quando a gente fazia, não precisa ser a tabela, era só você pegar qualquer número. Você pegou o número assim, ó. 3, 2, 1, 5. Como você fazia para ler quando você não tinha essa noção lá no Fundamental 1, nos anos iniciais, né? O que você fazia? Você colocava os nominhos aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Quando você fazia isso, você sabia ler o número, tá? Hoje em dia, a gente não faz por vergonha, mas pode fazer também. O que a gente faz para localizar, tá? A gente pode contar de 3 em 3, que a gente teria, no caso aqui, as unidades simples, né? Isso daqui a gente chama de, deixa eu ver para não falar besteira, ordem é cada posição, classe é de 3 em 3. Então, eu vou escrever um número maior só para a gente falar a respeito disso. Então, nesse caso, como aqui é a unidade de milhar, isso é 3.000. Olha que quando você começa a falar um número, né? É que tem números que a gente fala separado e tem números que a gente fala composto quando a gente lê um número. Por exemplo, 6,2, a gente lê 62, ele está bem explícito o valor dele, tá? É diferente, por exemplo, 17. 17 é um número misturado, ele não fala 10, apesar que 17 seria 10, 7, tá? Então, isso já mostra a ideia do que seria a notação científica. O primeiro número ele já se determina a grandeza dele, tá? No caso, se eu pegasse um número maior, 8, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 2. Pronto, aí foi hoje. Eu não sei nem ler. Hoje, a gente tem prática, a gente faz o quê? 3 unidades simples, a menor classe. Depois aqui, mais 3 unidade, a parte dos milhares, né? A classe dos milhares. E aqui seria a classe do milhão. Então, isso daqui, isso que é lindo no nosso sistema, ele é incrível nesse sentido, porque o número pode ser gigantesco. Você sempre vai separar de 3 em 3, e o máximo que você pode ler é 999 e alguma coisa, deixa para autorar o resto. Mas o máximo que você vai ler vai ser sempre isso, porque você fala um número que tem até 3 algarismos e você fala a classe, e você vai para o outro. No caso aqui, 83 milhões, aí depois você tem aqui 145 mil,
E aqui você tem 672, tá? Posso falar 672 unidades? Sim, mas ninguém fala. Aí, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, a letra vai ficando boa. Centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Justificou, ó, dezena, 83 milhões. Então, isso daqui seria aquela tabela que eu estava mostrando para vocês. E ela tem a parte inteira, que é maior que zero, né? E ela tem a parte depois do zero. O que seria depois do zero? A gente começa na unidade, tá? E o zero, vírgula, vai determinar que a parte inteira não existe, só tem a parte quebrada. Aí você teria o décimo, que é dividido por 10, centésimo, que é dividido por 100, milésimo, que é dividido por 1000, aí é a mesma coisa aqui, só que é o contrário. Então, dezena de milhar, décimo de milésimo. Centena de milhar, centésimo de milésimo. Milhão, milionésimo, significa esse ésimo que você dividiu. Então, se eu pegasse um número aqui, ó, 3, 2, 1, esse número seria 321, eu parei aqui no milésimo. É para ajudar a gente a ler o número. Se eu pegasse esse número só, 32, o 32 parou aqui, ó, é 32 centésimos. E assim vai. Se eu continuasse o número aqui, ó, eu parei aqui, eu pôr um 3 aqui, seria, não sei nem ler, para falar a verdade, 3.213 décimos de milionésimo. Pode ser um negócio assim. Eu nunca li um número desse jeito, porque a gente sempre tem o hábito de falar zero, vírgula e falar algarismo. Isso prejudica até vocês na hora da aprendizagem, para entender o tamanho, né? Porque para a gente é tão natural o vírgula alguma coisa, mas para vocês não é. Isso daí, beleza? Tá? Nossa, já estourei 5 minutos do tempo estipulado, tá? Mais alguma dúvida? Entendeu essa parte, Bianca? Alguém ficou sem entender? Tá? A gente pode terminar e se despedir. Então, nada. Eu vou terminar aqui, então, e eu vou mandar uma mensagem para vocês no grupo. Aí, o que a gente pode fazer? Vocês podem falar para mim as dúvidas que vocês continuam tendo. Vocês podem até sugerir alguma coisa que a gente marca outro momento, outra data, para a gente poder fazer. O mínimo você entendeu. Você entendeu que essa tabelinha simplesmente é para colocar o nome, para você saber falar o valor desse número. Essa é a ideia dessa tabela. E ela te ajuda justamente isso. Por que eu comecei com ela? Porque com a tabela a gente pode falar qual seria a potência na notação científica. É para mostrar que assim, a notação científica a gente usa, só que a gente não sabe. E essa é a grande diferença. Quando você fala assim, ó, eu tenho 20 mil. 20 mil é uma forma de se escrever usando potência, tá? 20 vezes 1000, tá? Você pode falar assim, eu tenho 4 mil na poupança, apesar que isso é uma forma natural de falar, né? Mas observa que você tem 4 mil. Às vezes você pode ter 4.253 reais e 29 centavos. Você só fala que você tem 4 mil. Essa que é a ideia da notação científica, é pegar esse maior valor e ele que guia o número. A parte quebrada é quebrada, não importa. O que importa é o 1000 nesse caso, ou 10 mil, ou 100 mil, ou bilhão, ou trilhão, que na verdade essa é a função. Quando você pega, por exemplo, o tamanho de uma célula, é nano, não sei o que, o tamanho dela, que é tipo, é dividido por mais de 1 milhão. É tipo a espessura de um fio de cabelo dividido um monte de vezes. Então, imagina o tamanho de casas decimais que tem isso, se fosse para a gente escrever. E não é interessante a gente escrever e nem para fazer conta com esse número. O importante, quando você tem a notação na forma de científica, você vai entender o tamanho. Na hora que você vê lá, por exemplo, dividido vezes 10 a menos 12, ele foi dividido por um número que tem 12 zeros, tá? No caso, a gente usou, né? O 12 zeros seria 1 trilhão. Toda vez que você vê uma potência menos 12, você pode imaginar que ele foi dividido 1 trilhão de vezes, tá? Eu tenho a menos 15, ele seria 1 quadrilhão. E assim vai, é só para a gente entender o tamanho. Quando você pega a distância do planeta Terra ao Sol, por exemplo, é gigantesca também. Então não compensa a gente escrever. Aí você vê a potência lá, nossa, por exemplo, 3 é 1000, 6 é milhão, 9 é bilhão, 12 é trilhão e assim vai. Então, você tem a 18, você fala, nossa, é muito grande. E o que importa é você entender que ele é muito grande. Aí, um algarismo só já dá para ter essa noção. Isso é notação científica. Beleza?
Galera, vou me despedindo aqui, 50 minutos, 55 minutos, né? Vamos comentar ali no grupo para a gente ver o que que a gente precisa lapidar para a gente melhorar na próxima, tá? Então, até mais, fico por aqui. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.